altão. Pode baixar um pouquinho que eu vou me comportar aqui com a mão. Irmãos, vocês... não sei se foi premeditado, né, do louvor, mas vocês cantaram uma canção que dizia que vocês queriam ver o Senhor, que vocês queriam conhecer o Senhor. E a canção também dizia, não sei se você reparou, que você queria que o Senhor tocasse nos seus olhos. E isso tem tudo a ver com o texto. Tudo a ver com o texto que nós vamos ler nessa noite. Então eu quero orar. Foi premeditado, Marcelo? Fiquei curioso. É o Senhor, né? Glória a Deus. Hoje a gente vai fazer um pouco diferente. Eu vou começar orando. E os irmãos podem ficar sentados mesmo, a gente vai fazer uma leitura junto, porque a gente vai viajar por todo o capítulo. Mas fica tranquilo, a gente vai sair daqui do horário. Pode ficar em paz. Mas eu quero orar antes, e eu quero pedir a Deus algo muito específico. Eu quero pedir a Deus que aquilo que você acabou de cantar, que você acabou de orar cantando, seja de fato verdadeiro nessa noite na sua vida. Amém? Pai, nós aqui, Senhor, declaramos palavras de adoração e através dessas canções nós dizemos que nós queremos te conhecer e prosseguir em te conhecer. Dissemos também, Senhor, que o Senhor é o alvo das nossas vidas, ó Pai, e que nós queremos te ver como nunca te vimos, Senhor, te tocar e te sentir, e que nós queremos que a tua mão venha nos tocar. Nós declaramos isso aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu creio, Pai, que isso não é da boca para fora, Senhor. E eu peço que no nome de Jesus, essa palavra se cumpra nessa noite, e que para a glória do teu nome, nós possamos te conhecer, prosseguir em te conhecer, te tocar, te sentir, e que a boa mão do Senhor, possa de fato tocar nos nossos olhos. Dá-nos olhos espirituais, Senhor. Olhos que consigam enxergar a boa mão do Senhor sobre nós aqui nessa noite através da tua palavra. Eu oro assim, Senhor, com perdão dos nossos pecados e em nome de Jesus. Amém. Você pode abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 9. João, capítulo 9. Pode ficar sentado mesmo, porque nós vamos passear por esse capítulo e, à medida em que nós formos progredindo, a gente vai lendo. Então, hoje eu vou fazer um pouco diferente, porque na hora de fazer a divisão pela estrutura do capítulo, eu falei assim, não dá para pegar só uma parte dessa vez, não. Eu acho que tem que ser tudo numa noite só. Por quê, pastor? Vou explicar aqui, ó. Presta bem atenção em mim, que esse capítulo tem um desenvolvimento muito específico. Então é importante que a gente tenha isso em mente antes até de começar a leitura. A gente vai ler um texto que fala sobre a cura de um homem cego de nascença. Alguns de vocês já leram e conhecem esse texto, conhecem a história. Mas o que eu quero que você preste atenção hoje, à medida em que a gente for lendo, é no progresso do conhecimento que esse homem tem de Jesus. É isso mesmo, você acabou de ouvir. O progresso do conhecimento que esse homem tem de quem é Jesus nesse texto. É por isso que eu fiquei tão emocionado com o fato de a gente cantar essa canção. Assim, né? É o sermão aí. O sermão já foi pregado, eu vou repregar agora, começando agora a pregar de novo. Mas é exatamente isso que nós vamos ver, um conhecer e prosseguir em conhecer desse homem que era cego. E como esse conhecimento a respeito de Jesus foi se desenvolvendo.
O fato é que Jesus vai usar esse episódio apenas como um trampolim. Isso também é importante que se diga. A cura da cegueira daquele homem não é o principal. Não é o principal. Jesus já tinha feito outras curas de outros cegos também. Tá certo? Mas o ponto é, João vai relatar essa cura especificamente, porque essa cura serve como um trampolim para um sermão que Jesus vai começar a pregar. Na verdade, 2. O primeiro está no capítulo 9, que é um sermão sobre cegueira espiritual. Então, Jesus vai aproveitar o momento da cura daquele homem, né, como se levantasse a bola ali da discussão sobre o assunto cegueira, e então ele prega. Jesus aproveitando a oportunidade para pregar. E na sequência, essa cura também vai se tornar um trampolim para João capítulo 10, mas a gente fala disso no final. Então, 2 informações importantes para você, para a gente poder começar a compreender esse texto. Outro ponto que eu já quero mencionar logo aqui no início é que o homem que nós vamos ver ser curado de cegueira, os irmãos aqui já me ouviram falar que o Evangelho de João, ele não trata de todos os milagres que Jesus fez. João selecionou alguns. E ele seleciona esses milagres com um propósito de mostrar para os seus leitores que Jesus, de fato, é o Filho de Deus. Então, como o objetivo de João é combater uma heresia que está acontecendo naquele período histórico, né, naquele período que João escreve esse texto, a gente precisa entender isso, tem pessoas discutindo no meio da igreja e dizendo que Jesus não era necessariamente Deus. Então, quando João escreve esse evangelho, ele é muito importante nesse sentido. Por quê? Porque ele vai, vamos dizer assim, advogar, né? Ele vai defender, ele vai sustentar a tese de que não, Jesus é Deus sim. Jesus é Deus encarnado. Então, ele vai selecionar alguns episódios. A essa altura também que o João escreve, outra coisa importante para a gente entender, os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, já foram escritos. É bem possível até que esses apóstolos já tenham até morrido a essa altura, quando ele escreve. Então já existia esse material que a gente vê nos outros evangelhos. Por isso que a ênfase também não é no fato desse homem ser um cego de nascença. Que esse é um detalhe aqui também para explicar antes até de começar a falar da história. Porque a cura desse cego tem uma outra especificidade. A primeira é por que é esse e não os outros. A segunda é, esse é cego de nascença. E aí, as profecias sobre o Messias advogam que só o Messias faria algo dessa maneira. Só o Messias teria poder para reverter uma enfermidade de nascença. Por quê? Porque naquele período histórico se acreditava que quando uma pessoa, um bebê, uma criança nascia com alguma enfermidade, é porque os pais dela ou ela tinham cometido algum pecado. E por isso Deus estava punindo, Deus estava amaldiçoando aquela pessoa. Por isso ela tinha aquela enfermidade. Deus estava punindo ela. Então, o fato de João mencionar a maneira como a cura acontece, para mostrar para nós que Jesus é Deus, e a maneira de João escolher, não qualquer cura de qualquer cego, mas a cura de um cego de nascença, fazem toda a diferença para a gente hoje, para a gente poder entender, certo? Então, com essas informações aí, a gente vai começar a ler o texto, tá bom? Versículo 1. Eu prometi uma coisa, eu disse para você que nós vamos lendo na medida do progresso do conhecimento que aquele homem passa a ter de Jesus. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai dividir a nossa leitura em 4 estágios, 4 etapas. A nossa primeira parte da leitura vai do 1 até o verso 12. A gente vai progredir à medida que o progresso do conhecimento daquele homem avança também. A gente vai avançar junto com ele, tá certo? Então, a partir do verso 1. Nós vamos agora do 1 ao 12. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego?
Ele ou os seus pais? Começou aqui, então, um debate teológico, né? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Vamos parar aqui. Primeira observação importante para a gente fazer. Jesus acabou de desfazer, de desconstruir aquele preconceito que eles tinham naquele período. Se uma criança nasceu com uma enfermidade, o pai dele, ou a mãe, ou ele pecou para que ele nascesse assim. Jesus acabou de desfazer isso. Falou assim, não, nem ele, nem o pai. Mas espera aí, pastor. Salmo 51 vai dizer, no versículo 5, que nós já nascemos em pecado. Então, como é que Jesus está dizendo que eles não pecaram, se a Bíblia diz que nós nascemos em pecado? Porque o que Jesus está dizendo não é que esse homem não tenha natureza pecadora, não é isso. Jesus está dizendo que ele não cometeu nenhum pecado específico para que Deus punisse aquela criança e aquela criança nascesse com aquela enfermidade. Então, quando ele fala assim, nem ele pecou, nem seus pais, não quer dizer que os pais eram santos, ou que ele era santo, que não tinha cometido nenhum pecado. Quer dizer apenas que eles não tinham cometido nenhum pecado específico para que fosse motivo da punição de Deus e então castigada a criança, e a criança então nasceu com a enfermidade, não conseguindo ver. Então Jesus já desfaz isso, ele fala assim, isso aconteceu para que se manifestem as obras de Deus. Quando a gente fala isso, outra coisa que é importante também, você não pode entender errado, de achar que, deixa eu medir bem as palavras, como se toda a enfermidade fosse porque Deus queria aquela enfermidade para ir então manifestar a glória de Deus, sabe? Como se fosse um fatalismo. Tá vendo? Essa pessoa é assim porque Deus queria que ela fosse assim para manifestar a glória de Deus. Não é isso que Jesus está falando também, não. Tá certo? Não tem essa percepção fatalista do texto, não. A ideia é, por causa do pecado, a enfermidade no mundo, por causa do pecado, a doença no mundo, por causa do pecado, a morte no mundo, e diante dessa circunstância ruim, Deus pode manifestar a sua glória. Esse é o ponto. Não é que Deus quisesse que aquele mal acontecesse. Eu estou falando isso porque eu não vou mencionar o livro não, para você não deixar de gostar, porque o livro é bom. Mas é que tem um autor muito famoso, que eu sei que os irmãos aqui na igreja já leram ele, que ele, no início do livro, tem uma abordagem bem assim, fatalista mesmo. Deus queria que fosse assim, mas não é que Deus queria que fosse assim, não. E isso aí ele está errado. O fato é que Deus ele pode transformar circunstâncias ruins na nossa vida em algo que manifeste a glória de Deus. Esse é o ponto. Deus pode reverter cenários que para o homem é impossível. Deus pode reverter cenários. E Deus pode fazer com que os piores cenários para nós sejam motivos de glorificar a Jesus. Esse é o ponto. Bom, enquanto é dia, é necessário, versículo 4, que realizemos as obras daquele que me enviou. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Falamos muito disso no capítulo 8, Jesus repete então essa afirmação. Tendo dito isso, veja bem, verso 6, tendo dito isso, cuspiu no chão e fez barro com a saliva, e aplicou sobre os olhos do cego. Olha que interessante. E disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou enxergando. Então os vizinhos e os que antes o tinham visto quando mendigo, perguntavam, não é aquele que se sentava para mendigar? Uns diziam, é ele, e outros, não, mas se parece com ele. Ele, porém, afirmava, sou eu mesmo. E perguntaram-lhe, então, como os teus olhos foram abertos? E ele respondeu, o homem que se chama Jesus fez barro, aplicou sobre os meus olhos e disse-me, vai até Siloé e lava-te. Eu fui, lavei-me e passei a enxergar. E eles então lhe perguntaram, onde ele está?
E ele respondeu: não sei. E a gente para por aqui. Até aqui, qual é o conhecimento que esse homem tem de Jesus? Verso 11. Ele respondeu: um homem que se chama Jesus. É o conhecimento que ele tem. Se perguntar para ele, o homem que era cego, que agora está enxergando, quem é Jesus? Ele vai dizer: um homem que tem o nome de Jesus, que se chama Jesus. Esse é o conhecimento que ele tem. Vamos voltar e pensar no verso 6. O que representa isso, o fato de Jesus cuspir no chão? Você viu que nem toda a cura de Jesus de uma cegueira, ele faz isso. Não tem uma fórmula mágica, né? Jesus sempre ali cuspindo no chão, fazendo barro, e aí então aplicando sobre os olhos e curando. Isso não acontece sempre, mas acontece nesse episódio. Isso faz toda a diferença. Por quê? Eu disse para você no início do sermão, esses homens daquele tempo acreditam que se aquela criança nasceu com aquela enfermidade, quem foi que puniu ela? Deus. Deus puniu ela. Certo? Na sua formação, Deus puniu ela. Lembrem lá de Gênesis, quando Deus forma o homem. O que a Bíblia vai dizer para nós? Que Deus forma o homem da onde? Do barro, do pó da terra. A palavra Siloé, talvez aí na sua tradução vai aparecer, e ela significa enviado. Verso 7. Enviado. Vamos juntar essas peças. Eles acreditam que Deus puniu. Então, o único que pode revogar e tirar essa punição é quem? Deus. Foi uma punição na formação. No ato da criação, Deus forma o homem do barro. Então, Jesus agora desce ao chão, pega um pouquinho de barro e fala assim, ó, se tem algo que foi formado imperfeito em você, agora está na hora de completar essa obra. E passa nos olhos dele. Se não bastasse essa referência clara para dizer assim, olha, Jesus é Deus. Vocês estão vendo que só Deus poderia revogar uma maldição como essa, e se ele está revogando, é porque ele é o próprio Deus. Mas se isso não bastar, faz o seguinte, vai lá e lava no tanque. Precisava realmente lavar? Bastava Jesus fazer assim, ó, acabou. Fim da história. Mas ele ainda dá mais um elemento, assim, ó, não vai lá e lava no tanque de Siloé. E Siloé significa enviado. Então, ó, você vai lavar, e quem foi que tirou a tua cegueira e limpou os teus olhos? Foi aquele que é enviado. O enviado limpou os teus olhos, para que você pudesse enxergar. Quando ele volta, a gente tem uma primeira reação aqui, que é a reação do ceticismo, né? Os vizinhos, que antes viam aquele homem mendigar, porque, afinal de contas, a única ocupação que seria para um homem naquele tempo que fosse cego seria mendigar, viver da esmola das pessoas. E eles começam essa discussão aqui meio louca, né? De quem é esse homem, quem ele é? É aquele? Não pode ser aquele não, porque esse aí está enxergando. E aquele a gente tem certeza que ele era cego, e cego de nascença, não tinha solução para aquela pessoa. Esse é o ponto. Sabe por que eles estão tão assustados, assim, né? Estupefatos, assim, atordoados? Por quê? Porque para eles não tinha solução. Irmãos, mas Jesus faz isso. Jesus é o Deus que resolve problemas e causas de pessoas que acham que não tem solução. Que aos olhos humanos, todo mundo já decretou uma sentença e disse assim, ó, não tem mais jeito, para essa pessoa aqui já era, é isso aqui, não tem mais jeito não. Mas aí Jesus entra na nossa história. E quando Jesus entra na nossa história, isso faz toda a diferença. Aí ele vai dizer, bom, é um homem que se chama Jesus, foi ele que fez isso comigo. Eu não sei explicar muito sobre ele para vocês, mas eu sei que foi ele que fez isso comigo. A partir do verso 13, nós vamos começar um novo estágio. Vai dizer assim, olha, ocorreu que levaram aos fariseus um homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus fez o barro e lhe abriu os olhos. Os fariseus também lhe perguntaram,
como ele passara a enxergar? Ele lhes respondeu: ele aplicou barro sobre os meus olhos, lavei-me e passei a enxergar. Por isso alguns fariseus diziam: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros diziam: como pode um homem pecador fazer tais sinais? Pastor, por que eles estão chamando o homem de pecador? Porque ele, na visão dos fariseus, acabou de transgredir uma lei de Deus. Ele desrespeita, na visão deles, ele desrespeitou o sábado. Então, por isso que eles estão chamando ele de pecador. Ele fala assim: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E houve divisão entre eles. E voltaram a perguntar ao cego: que dizes a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E o homem respondeu: ele é profeta. Lá no versículo 10, quando perguntaram a ele, no versículo 11 ele respondeu, e ele disse que ele era, versículo 11, um homem chamado Jesus. Verso 17, novamente a pergunta: quem ele é? E o homem responde agora: ele é profeta. Veja que ele deu mais um passo nessa caminhada. Deu mais um passo. É como diz o livro de Provérbios, capítulo 4, verso 18. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vou repetir. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Antes, Jesus era um homem chamado Jesus. Agora, ele é profeta. Por que ele fala que é profeta? Porque ele vai resgatar um pouco da história de Israel para dizer assim: olha, homens de Deus que tinham comunhão com Deus e intimidade com Deus, também faziam coisas, né, por intermédio do poder de Deus, né, pelo poder de Deus, faziam coisas extraordinárias. Então, esse homem fez algo extraordinário por mim. Bom, ele é parecido com esses homens da nossa história. Ele está falando com quem? Com os vizinhos? Não, ele está falando com quem? Com os fariseus, homens versados na lei de Deus. Então, ele tenta resgatar o quê? Uma figura conhecida daqueles homens. Certo? Se aqueles homens conhecem a lei de Deus, eles conhecem os profetas. Se eles conhecem os profetas, ele diz: olha, ele é como um dos profetas. Ele está vendo que aqueles homens estão discutindo sobre Jesus. O ponto aqui, nessa sessão, que faz a gente parar para pensar, e eu fico assim muito indignado às vezes, lendo a Bíblia, como é que esses homens ficaram perdendo tanto tempo discutindo se curou ou não curou no sábado, quando um homem que era cego de nascença acabou de começar a enxergar? Eu não consigo entender isso, não, irmãos. É muita má vontade deles mesmo de querer enxergar. Porque um homem, todo mundo acreditava naquela época, bom, se ele é assim, Deus o amaldiçoou. Só Deus poderia reverter um cenário como esse. Em outras palavras, já era. Né? Traduzindo, século 21, já era, não tem mais solução. Agora, esse homem passa a enxergar, e estão preocupados se isso aconteceu no sábado. Eu ia estar mais preocupado em saber como é que aconteceu, se tinha alguma coisa no barro, não sei, se tinha alguma, sei lá, alguma técnica especial, o que foi né, como é que foi que ele fez isso? Não, eles estavam preocupados. Foi quando? Ah, foi sábado. Não, se foi sábado, então não vale nada não. Porque foi sábado, então não presta. Meu Deus, o homem era desde a nascença. Bom, agora ficou claro que aquele homem começou no meio de tantas perguntas e revivendo tantas vezes esse momento, a entender um pouco mais. E vamos a partir do verso 18. Os judeus, porém, não acreditaram que o homem curado fora cego e passara a enxergar. Os judeus, porém, não acreditaram. Ok? Mesmo vendo, não acreditaram. Enquanto não chamaram os pais dele. Então lhe perguntaram: é este o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como, pois, ele está enxergando? Seus pais responderam: sabemos que este é o nosso filho. Primeira pergunta aí respondida. E que nasceu cego. Mas não sabemos como pode estar enxergando, nem quem lhe abriu os olhos. Perguntai a ele mesmo. Ele tem idade suficiente
e falará por si. Seus pais disseram isso por ter medo dos judeus, que haviam combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Bom, o que significa dizer que ele seria expulso da sinagoga? Primeiro, eles já tinham combinado, porque eles não estavam acreditando. Então, se eles não estavam acreditando, vamos imaginar um cenário aqui. Pode ser que isso seja uma armadilha. Pode ser que ele tenha trocado as pessoas. A gente viu um cego lá há muito tempo, Jesus pegou uma pessoa igual e está aplicando um golpe na população. Até esse momento, se isso de fato foi um pensamento, tudo certo. Eles estão no direito de fazer isso. Era a responsabilidade deles fazerem esse tipo de coisa. Fazer esse tipo de avaliação, é o que eu quero dizer. Para que não permitissem que falsos ensinos e heresias ficassem no meio de Israel. Então, até esse momento, eles estavam certos. Como é que a gente soluciona esse problema? Se isso é um golpe. Se ele estava macumunado, se Jesus estava macumunado ali com o mendigo. Bom, vamos chamar os pais. Porque se alguém sabe que esse homem é cego desde nascença, os pais dele. Aí a gente vai matar 2 coelhos. Primeiro é de descobrir se é esse realmente o filho deles, ou se ele não foi trocado a uma outra pessoa, né? Trocaram ali a pessoa, ou se ele também é cego desde que nasceu, se isso também é verdade. A gente mata essas 2 questões. Então vamos chamar os pais. Só que como eles combinaram expulsar da sinagoga, irmãos, entenda, expulsar da sinagoga seria expulsar do convívio também, não apenas ali do ato da pessoa ir e cultuar a Deus, como também expulsar ela do convívio com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas ali do seu dia a dia, que elas cultuavam a Deus e buscavam a Deus juntas. Então, não era uma coisa assim tão fácil, não vai mais vir para a sinagoga. Não, era algo muito doloroso para aquela pessoa. Era uma forma de punição, porque aquela pessoa que estava proibida de frequentar a sinagoga, era como se aquela pessoa fosse um pecador ou um publicano. Fosse vista como uma pessoa, sabe, à margem da sociedade mesmo. Alguém que é tão sujo que não pode estar perto da gente, sabe? A gente vai ver que isso acontece com esse homem. Isso vai acontecer com ele. E essa é a ameaça. Então, os pais daquele homem ficam com medo disso. E então eles vão responder, ele é o nosso filho, verso 20, ele nasceu cego, mas não sabemos como ele pode estar enxergando. Nem quem abriu os olhos. Perguntar a ele mesmo tem idade suficiente para responder. Bom, verso 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego. E disseram, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Eu preciso parar aqui nesse verso 24 para te explicar algumas coisas. Primeiro, chamar o homem pela segunda vez deve ter sido muito irritante para aquele homem. Porque o homem nunca tinha visto nada na vida. Ele agora tem a oportunidade de enxergar tudo. De ver as flores, o céu, o sol, os pássaros, o mar, os peixes. Ele tem a oportunidade de ver tudo, que ele só ouvia as pessoas falando, mas nunca tinha visto. A cor das frutas, das roupas, o colorido da vida, ele nunca teve a oportunidade de enxergar. Ele está tendo agora. Aí volta o homem para lá para ser questionado novamente. Eu ia ficar muito irritado com isso. Você não? Tanta coisa para ver. E eles estão novamente querendo, perturbar o pobre do homem. Aí, vão chamar. E ele fala assim, dá glória a Deus. É como se ele fizesse um juramento. Isso está lá no livro de Josué. Como se ele fizesse um juramento para dizer que o que ele vai dizer agora é verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu. E esse talvez seja o verso mais importante desse capítulo. Se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora estou enxergando. E essa talvez seja uma das pregações mais bonitas e impactantes em toda a Escritura Sagrada.
esse pequeno verso da palavra de Deus seja uma grande pregação, testemunho daquele homem. Porque pensa comigo, não tem argumento teológico para isso aqui não. Aqueles homens podiam ser doutores da lei, versados, cultos, educados, ter todo o estudo do mundo, mas não tem argumento para isso. Acabaram-se agora os argumentos. O testemunho pessoal, o nosso testemunho pessoal, ele é revestido de uma autoridade própria. Por quê? Porque é o que nós vivemos, é o que nós experienciamos em Deus. Não tem como tirar isso. Não tem como você dizer para uma pessoa igual nós constantemente vimos. Eu vou citar um exemplo, porque é mais assim, mais absurdo, né? Choca mais, quando a gente vê uma pessoa, por exemplo, afundada lá no meio do crack, e depois nós vimos a pessoa lá na Cristolândia, recebendo o evangelho, sendo cuidada, e tempos depois a gente vê os vídeos das juntas, das campanhas de missões, mostrando para nós aquele homem ou aquela mulher fazendo faculdade, estudando, tendo a vida restaurada. Qual é o argumento teológico para dizer que isso não é possível? O quanto é que uma pessoa saiba de Deus, ou de filosofia, ou do que for, para dizer o contrário disso? Algo que todo mundo fosse olhar e dizer assim, isso aí é impossível. Ou como nós já vimos outros casos também, de pessoas no leito de morte ali, o médico dizendo, ó, não tem mais jeito, chama a família para se despedir, porque acabou, e Deus reverteu o quadro. Como é que pode? O pastor Álvaro Trindade contava uma experiência em que ele era engenheiro civil, e ele conta que na obra, quando eles fizeram a congregacional de Bento Ribeiro, teve um homem que se acidentou e morreu. Um dos pedreiros lá, dos auxiliares lá, caiu de um andame e morreu. Levaram aquele homem desesperado para o médico para tentar, né, e tudo. Ligaram para um membro da igreja que era médico também para ver se ele dava assessoria, e ele foi para lá correndo para dar assistência àquele homem. Chegou lá no hospital, o médico falou, não tem mais o que fazer não, está morto, tudo mais. Aí o outro irmão da igreja que era médico falou para o pastor assim, pastor, fecha a porta aí, pastor. O que está acontecendo? Fecha a porta aí, pastor. Pastor, você não crê em Deus? Pastor, creio. Então vamos orar, pastor. Porque agora só o Senhor pode fazer alguma coisa. E ele contava essa história, ele não era muito dessas coisas de contar e nem de fantasiar experiências espirituais, e ele fala que colocaram as mãos sobre aquele homem e oraram, e aquele homem voltou à vida. Nós cremos nisso. Eu creio nisso. E imagina o testemunho desse homem, ó, eu estava morto. E Deus me trouxe de volta à vida. O argumento é revestido de uma autoridade poderosíssima demais. Não tem como combater isso. Então, quando esse homem fala assim, olha, se ele é pecador, eu não sei. Ele não entra na discussão dos fariseus. Ele não entra naquele debate, naquela discussão pobre, sabe, mesquinha, pequena, rasa, que aqueles homens estão tentando construir por causa de uma única razão que o texto deixou claro. Eles não querem que ninguém confesse que Jesus era o Cristo. E aqui fica muito claro para nós, Cristo não é um nome composto, Jesus, Cristo, não. Cristo é um título. Guarde isso, quando a gente fala Jesus Cristo, Cristo é um título. Christos é a palavra que aparece aqui no grego, que significa o ungido. Eles não queriam que ninguém confessasse que Jesus era o ungido. Esse é o ponto aqui. Então vamos fazer o que for necessário. Por que, pastor, seria tão importante assim que ninguém confessasse que Jesus era o Cristo? Por várias razões. Várias razões. Entre elas, a perda do poder. Aqueles eram homens poderosos. A religião também possuía um poder político naquela altura da história humana. Então, possuir o poder da religião era também possuir o poder da sociedade, receber as atenções, as honrarias, o domínio sobre outras pessoas, uma classificação de super santos, super espirituais, super conhecedores de tudo que vem de Deus. E agora apareceu alguém que é uma ameaça.
Jesus não vai para a cruz porque ele era um cara bonzinho que falava de amor. Jesus vai para a cruz porque ele era uma ameaça. Ele é uma ameaça ao status quo. Porque Jesus inverte. Na verdade, ele não inverte, a pirâmide social, ele acaba com ela. Ele diz assim, todos pecaram, todos os homens estão igualmente diante de Deus e carecem da sua graça. Não tem hierarquia mais entre vocês, não tem que uns são especiais, outros não. Todos vocês igualmente precisam se arrepender dos pecados e serem salvos. Então a graça de Jesus nivela todos os homens. Essa é uma mensagem perigosa nesse período histórico. Não estou falando aqui de socialismo, pelo amor de Deus, não vá distorcer o que eu estou falando, não, porque eu sei que o país está nessa guerra política, e tudo que a gente fala pode ser que se... Tem nada a ver, Jesus nem de longe tinha um viés socialista ou comunista, ou o que quer que seja, não. Jesus está colocando todos os homens iguais perante Deus, esse é o ponto. Está falando de um outro reino que não é desse mundo, de um reino espiritual, onde ele fala, todos os homens são iguais, não importa quanto você tenha de dinheiro no banco, qual o seu status, ou qual o seu diploma, seu certificado, seu doutorado de teologia, isso não quer dizer absolutamente nada diante de Deus se você não se arrepender. Aqueles homens eram doutores da lei, mas eram cegos. Quem é o cego dessa história, irmão? Para pensar nisso. Quem é o verdadeiro cego nessa história? Aquele homem diz uma palavra que é poderosíssima. O que eu sei é, eu era cego, mas agora eu estou enxergando. Eu estou enxergando. Isso tem autoridade, isso convence. Como é que você argumenta contra isso? E isso conecta, isso relaciona. Por quê? Porque na medida em que eu expresso para você, olha, meu irmão, minha irmã, um dia Jesus também entrou na minha vida. E quando Jesus entrou na minha vida, isso fez toda a diferença. E porque Jesus um dia entrou na minha vida, eu agora conheço a alegria verdadeira em Jesus. E eu tenho essa alegria da presença de Deus na minha vida e creio na salvação que vem por meio dele. Quando eu conto isso para você, isso te dá isso conecta, porque isso mostra para você que há esperança para você também. Quando eu compartilho o meu testemunho pessoal com alguém, entenda, irmãos, quando você compartilha o seu testemunho pessoal com alguém, ele tem autoridade, porque você pode não saber muito de teologia, mas você sabe o que Deus fez por você, amém ou não? Você sabe? Então, você pode não ter todas as respostas sobre a Bíblia, mas, pastor, e se me perguntarem sobre tal coisa ou tal coisa da Bíblia, eu não sei falar. Está tudo certo, você diz o que o homem falou. Olha, se é pecador, não sei. Sobre isso aí que você está perguntando, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, a minha vida era desse jeito antes de Jesus. E hoje ela é assim. Eu era cego, mas agora eu vejo. Isso você pode dizer. E quando você diz isso convence a pessoa. Porque isso mostra para ela que há esperança de fato em Cristo Jesus, e ela passa a enxergar, porque ela fala assim, poxa, peraí, se isso aconteceu com você, pode acontecer comigo também. Isso dá esperança, isso conecta. Isso é quando a nossa história se relaciona com a história do outro. E aí quando eu conto para você a minha história, não é para parecer mais santo, mas é para dizer para você que há esperança para você também. Para que Jesus entre na sua vida também. Então, por isso, essa palavra, essa pregação desse homem é tão importante para nós. Ela é muito importante. É muito importante que você saia daqui entendendo isso hoje. É muito importante que você saia daqui entendendo que o seu testemunho pessoal, ele possui autoridade, ele convence, e ele conecta, e ele mostra para as pessoas que há esperança em Jesus. Então, por isso, você precisa compartilhar o seu testemunho. Você precisa contar para as pessoas o que Deus fez por você. 26. Eu vou acelerar um pouquinho. Eles lhe perguntaram, o que ele te fez? Como te abriu os olhos? E ele respondeu, já vos disse, mas não quiseste ouvir. Por que então queres ouvir de novo? Acaso também quereis tornar-vos discípulos dele? Então,
o insultaram e disseram: discípulo dele és tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde vem. O homem lhes respondeu: isso é de fato surpreendente. Não sabeis de onde ele vem. Entretanto, ele me abriu os olhos. Sabemos, agora ele é muito ousado. Veja só o verso 31. Sabemos que Deus não atende pecadores. Mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, ele atende. Sabe o que esse homem está dizendo agora para eles? Ele é um homem de Deus. Jesus é um homem de Deus. E há um certo tom de ironia aqui, de deboche. Porque eu falo assim, bom, vocês não sabem de onde ele vem, mas ele me abriu os olhos. Porque quem deveria conhecer se de fato Jesus fosse um homem de Deus, um profeta, quem seriam os primeiros que deveriam reconhecer eles? Os fariseus, os que mais possuíam conhecimento das Escrituras, deveriam bater o olho em Jesus e falar: você é de Deus. Por quê? Porque a gente anda com Deus, a gente está lado a lado com Deus, a gente convive com Deus. Então, quando a gente olha para você, a gente enxerga Deus. É muito claro para nós, por causa da nossa proximidade com as Escrituras. No entanto, são esses homens que não conseguem enxergar. O cego já foi curado há muito tempo, mas tem um grupão ainda que continua cego aqui. E aí ele vai dizer, olha... Aí, quando ele diz assim, sabemos, é engraçado, por quê? Porque ele se coloca no mesmo patamar daqueles homens que se achavam superiores porque tinham conhecimento das Escrituras. Assim, o que a gente sabe aqui, a gente em comum aqui? A gente sabe que Deus não atende pecadores, não é isso que vocês falam para a gente todo dia, todo sábado aí na sinagoga? Vocês não falam isso para a gente? Não, a gente sabe disso, olha. Deus não ia atender ele se ele fosse um pecador. Por que vocês estão falando que ele é pecador? Mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, ele atende. Sabe por que doeu essa palavra? A gente vai ver aqui na sequência do texto que doeu. Sabe por que doeu? Vamos dizer assim, né? A palavra desse homem, o golpe que ele deu com as palavras ali, quando ele inverte a situação, ele fala assim, o que a gente sabe? A gente sabe que Deus não atende pecadores. Então, essa história que vocês estão falando que ele não é pecador... Ele não ficou discutindo, dizendo que Jesus não era pecador. Ele apenas falou, o que a gente sabe? Porque estão falando que vocês não sabem, em outras palavras. E se esse homem atendeu e Deus curou, é porque Deus ouviu ele. Então, vocês não estão conseguindo enxergar isso? Agora, dói. Por quê? Porque, provavelmente, esse era um discurso ouvido todo sábado na sinagoga. Vamos imaginar um cenário, tá? Imagina aqui que a gente estivesse na sinagoga, está lá um fariseu, eu vou fazer o personagem do fariseu, mas Deus me livre, mas só para vocês entenderem o seguinte, vamos lá, imagina que eu estou pregando e eu vou fazer a seguinte pregação. Irmãos, Deus não atende pecadores. Mas se você for temente a Deus e fizer a sua vontade, então Ele vai atender as suas orações. Faz sentido essa mensagem? Faz sentido essa pregação? Pode ser sincero. Se quiser eu repito, mas o tempo não dá muito para fazer isso não. Então é muito claro, faz total sentido, que se fosse uma mensagem ouvida o tempo inteiro. Então... o homem abordando esse assunto inverte a situação, porque falam assim, o que vocês dizem, afirmam conhecer, de fato vocês não conhecem. O que vocês estão falando, as suas palavras, elas denunciam vocês mesmos. Se está doendo e vai doer, é porque de fato ele bateu no lugar certo. Desde o princípio do mundo, ele continua, desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Agora ele fechou com chave de ouro. Se ele não fosse de Deus, nada poderia fazer. Nada. Irmãos, aquele homem foi muito corajoso, irmãos.
Muito corajoso, muito corajoso. É importante que se diga isso várias vezes. Aquele homem foi muito ousado. Chegar diante daqueles doutores e mestres da lei e dizer assim: olha, desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém de nascença fosse curado. E vocês estão ignorando isso. Vocês estão ignorando isso. Então, eles se lhe disseram: tu nasceste totalmente em pecado e vem ensinar a nós? Olha o orgulho. E o expulsaram. Agora, é a última parte do texto. Então, primeiro, Jesus é um homem. Segundo, Jesus é um profeta. Terceiro, Jesus é um homem de Deus. E agora nós vamos ver Jesus é o Filho de Deus. A partir do verso 35 diz assim: Jesus ficou sabendo que o haviam expulsado e, encontrando, perguntou-lhes: crê no Filho do Homem? É maravilhoso esse verso, irmãos, porque aqueles homens expulsaram aquele cego da sinagoga. Mas o verso 35 mostra para nós que Jesus nunca deixa uma de suas ovelhas perdidas. Então aqueles homens expulsaram aquele cego que agora enxergava mais do que eles. Mas Jesus não deixa uma ovelha desamparada. Jesus foi atrás dele. É por isso que o capítulo 10 vai ser tão contundente para nós quando ele disser assim: eu sou o bom pastor. E aí, encontrando, ele perguntou: crê no Filho do Homem? E ele respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu creia? E Jesus lhe disse: tu já o viste, e é ele quem está falando contigo. Disse o homem: eu creio, Senhor, e o adorou. Se Jesus não fosse Deus, ele não receberia adoração, irmãos. Entende? Se Jesus não fosse Deus, ele não deveria receber adoração. Se Jesus fosse um anjo, como dizem por aí, ele não deveria receber adoração. Se Jesus fosse só um homem, um filho de Deus, uma criação de Deus, ele não deveria receber adoração, porque só quem recebe adoração é Deus. Só ao teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Ouve, Israel, somente ao Senhor teu Deus. Primeiro mandamento dos 10 mandamentos. Ouve, ó Israel, somente ao Senhor adorarás. Então, e ao longo do Velho Testamento, várias vezes que tentaram adorar um anjo, o anjo falou: não me adora não, a adoração é a Deus, quando era um anjo. Aqui não, o homem o adora, e João relata isso. João relata que há um consentimento de Jesus em receber adoração, porque ele é Deus. É Deus. Jesus é Deus encarnado. Ele provou isso quando tocou no barro e colocou no olho daquele homem. Ele provou isso quando falou assim: vai lá se lavar. Não é em qualquer tanque, mas é no tanque de Siloé. Lembra, eu sou o enviado. E ele disse: eu sou a luz do mundo. É necessário que isso aconteça e que eu continue trabalhando para que se manifeste a glória de Deus. Então, ao longo do capítulo inteiro, ele demonstrou isso. Agora, o homem faz isso e quando ele encontra, ele o adora. E quando ele o adora, ele é salvo. Sabe por quê? Porque o maior milagre que aconteceu nesse texto não é os olhos daquele homem se abrirem. O maior milagre desse texto é que o coração dele se abriu. Esse é o maior milagre desse texto. Esse é o maior milagre. O coração daquele homem agora se abriu. E Jesus então prosseguiu: eu vim a este mundo para julgamento. Verso 39, aqui uma pequena pregação, né? 39, 40 e 41. Eu vim a este mundo a fim de os que não veem, vejam. Bom, isso de fato aconteceu. E para que os que veem se tornem cego. E infelizmente isso também aconteceu. Ouvindo isso, alguns fariseus que ali estavam com ele, perguntaram-lhe: será que nós também somos cegos? Se Jesus fosse do século XXI, né? Se a carapuça serviu, né? Você pode vestir ela, fica à vontade.
Mas Jesus é muito melhor do que eu, né? Obviamente. Ele vai dizer outra coisa, ele vai responder: se vocês fossem cegos, não terias pecado. Por quê? Porque vocês teriam um argumento. Se vocês fossem cegos, vocês tinham uma desculpa. Mas vocês não têm nem desculpa. Vocês não têm desculpa. Mas agora dizeis: nós vemos, o vosso pecado permanece. O vosso pecado. Qual é o vosso pecado? A incredulidade daqueles homens. Enquanto o pecado permanece, porque eles se acham sãos. Então, se eles se acham sãos, não há convicção de pecado. Se não há convicção de pecado, não é possível um arrependimento. Você não vai se arrepender de algo que você acha que não é pecado. Confere? Amém? Estamos juntos? Você só vai se arrepender de algo que você tem convicção de que é pecado, certo? Então é necessário ter uma convicção de que é pecado para que haja arrependimento sincero. E é necessário que haja arrependimento sincero para que haja o quê? O perdão dos pecados. Então é uma lógica simples do Evangelho, uma lógica clara. Precisa haver em mim convicção de pecado. A convicção de pecado me conduz ao arrependimento sincero. O arrependimento sincero me conduz ao perdão em Cristo Jesus. É assim que deve acontecer. Só que não havia convicção de pecado. Aqueles homens não conseguiam enxergar o próprio pecado. Esse é o problema. O pior cego é aquele que se recusa a enxergar. Essa é uma outra lição categórica desse texto. O pior cego é aquele que se recusa a enxergar, que só Jesus tem poder para salvar a sua vida. Jesus é a luz do mundo. E que até os cegos podem ver. Até o cego pôde ver que Jesus era a solução para a sua vida. Infelizmente, alguns de nós têm os dois olhos perfeitos, mas não conseguem enxergar essa verdade. No entanto, permanece cego espiritualmente todo aquele que se recusa a enxergar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Dessa maneira, o maior milagre que aconteceu no texto não foi que os olhos daquele homem fossem abertos apenas fisicamente, ou que um cego de nascença fosse curado, mas que o seu coração se abrisse para crer em Jesus como o seu Salvador. Esse é o maior milagre que pode acontecer na vida de um homem ou de uma mulher. Bom, irmãos, com essa palavra eu encerro a nossa reflexão dessa noite. E volto a dizer que a mensagem cantada, né, que aqui foi cantada, ela seja uma verdade para você, que você também possa enxergar e dizer para as pessoas: olha, Jesus me encontrou no caminho e a minha vida era como a de um cego, mas agora os meus olhos veem, porque o meu coração se abriu para o Evangelho. E você possa ter a coragem, a ousadia que teve esse homem. Olha, eu não tenho muito conhecimento de Bíblia, de doutrina, de teologia, eu não conheço muito, mas olha, eu posso dizer para você que quando eu abri meu coração para Jesus, Ele transformou a minha vida. Amados, isso é poderoso demais. Leva isso para casa. Se você levar isso para casa, que esse verso 25 é a pregação mais poderosa que você vai pregar na sua vida, eu vou ficar muito feliz. Muito feliz. O seu testemunho pessoal é a mensagem mais poderosa que alguém pode pregar. Aquilo que Jesus fez na sua vida, a transformação. Que Deus possa nos abençoar com essa palavra. Eu quero deixar um para casa. Nesse 1 minuto aqui que me resta, a gente vai cantar um hino ainda, mas nesse 1 minuto que me resta, eu quero deixar um para casa. Os versos 39, 40 e 41. Se você puder aí, marca aí na sua Bíblia. Se tiver um negocinho desse aqui, ó, igual está aí na minha, marca aí na sua Bíblia, para você ler em casa. O verso 39, o 40 e o 41. Existe uma coisa que a gente estuda que chama-se chave hermenêutica. O que é chave hermenêutica, pastor? A Bíblia, ela precisa me ajudar, a Bíblia precisa ser a fonte com a qual eu interpreto a própria Bíblia. Então, a isso a gente chama de chave hermenêutica. Qual é a chave hermenêutica? É a chave mesmo, no sentido de destrancar uma porta para que eu possa entender. Então, como é que eu consigo compreender João, capítulo 10?
A chave hermenêutica de João, capítulo 10, é o verso 39, 40 e 41 do capítulo 9. Pastor, por que você está apontando isso para mim? Por quê? Porque o seu para casa será pensar. Não precisa responder, tá? Não responda. Seu para casa será pensar. Quem veio para matar, roubar e destruir? Não responda. Só pense. E muito provavelmente você está errado. Se você respondeu o que eu pensei que você também pensou, que você já ouviu repetir 1 bilhão de vezes na igreja, você pensou errado. E eu vou mostrar isso para você domingo que vem. Você vai ler João capítulo 10. Amém? Senti muita firmeza, não. Mas eu quero crer que você vai ler. E você vai ler agora com a chave. Certo? Te dei a chave. Chave para você entender o capítulo. Verso 39, qual? 40 e 41, da onde? Do capítulo 10? Do capítulo 9. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu não posso tirar alguma coisa da minha cabeça, certo? E dizer uma coisa que o texto não diz. E se você respondeu prontamente assim, ó, quem veio matar, roubar, destruir, você errou. Você está errado. Muito provavelmente, eu vou arriscar aqui que uns 80%. Aí, ó, a irmã se entregando. Domingo que vem, nesse mesmo horário, 7h30, nesse mesmo endereço, Rua Santana, número 41, Barra Vila Andressa, eu vou explicar. Mas não.